A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Ontem nós estivemos ali trazendo uma palavra na Gerados pela Graça em Colombo. Mas eu, na hora de transportar a mensagem do gravador para o celular, acabei deletando a mensagem. Perdi a mensagem, meu Deus. Então hoje eu queria fazer um resumo, porque a mensagem foi muito bênção, falou muito conosco. E passar para os irmãos aí. O resumo, creio que Deus vai ungir também pela sua misericórdia e graça. O nome é Coração de Embaixador Celestial. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Reis. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 17 ao 19. Eliseu está falando aqui com o rei. E disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amados, esperar de Deus menos do que abundância, essa abundância transbordante, é incredulidade. Quando Deus enviou Jesus para que nós sejamos conduzidos em triunfo sempre, nós somos tímidos e desistimos. Oramos 1 ou 2 vezes, Deus não me ouviu, Deus não quer curar. Eu pedi, Deus não me deu. Amados, a oração da fé, ela persevera até que acontece. Ela vai ser uma parceria com Deus. Ela não vai, no meio do deserto, dizer: Deus se esqueceu de nós, nós vamos morrer aqui. Deus não tem um deserto para nós. Deus nos tirou do Egito para uma terra prometida. Acontece que esse romper é através do deserto. Ali é a prova. Vamos tomar cuidado com o que falamos. Nunca duvidamos que Deus nos conduz em triunfo sempre. Sabe, meus amados irmãos? Olha só, é muito importante no meio da batalha cuidar com o que pensamos, com o que falamos, estar ali realmente semeando no Espírito. Vemos que esse rei, ele foi tímido. Ele não esperou realmente aquele ato profético fosse confirmado por Deus. E muitas vezes a pessoa tem fé, mas não fé a ponto de transformar essa fé em ato profético. Ela crê na cura divina, mas se a pessoa está enferma, ela já manda para o médico. Ela não ora com óleo, ela não põe as mãos, ela já vai tacando remédio, já vai mandando para o médico. O rei Asa morreu porque não buscou o Senhor, e estava em pecado, em vez de se arrepender, buscou os médicos em primeiro lugar e morreu. Médico é bênção. Médico, remédio, tudo isso é bênção. Nossa fé está crescendo. Vai chegar um momento que não precisamos de remédio. Uma oração já resolve. Mas como tem sido bênção os médicos e os remédios, não é verdade, amados? Então, quando nós buscamos ao Senhor com fé, e temos fé para transformar isso em palavras e atos proféticos, não é uma fé morta. Aí nós temos uma fé viva, uma fé do tipo de Deus. Uma fé que se transforma em atos proféticos. Esse rei, ele era alguém que não estava conectado. Realmente, eu vou ligar na terra, Deus já ligou no céu. Eu vou profetizar mais uma vez, e mais uma vez, não ter o fracasso com palavra final. Nós conhecemos o final, por isso que nós lutamos com muito bom ânimo. Por que nós temos muito bom ânimo? Porque o Senhor disse em Jeremias 29:11, eu vou te dar um final feliz. Então, enquanto o final feliz não aparece, nós não paramos de lutar. A luta não acabou ainda. Então, é uma batalha espiritual, mas nós já somos mais que vencedores, né? Você lembra quando Deus disse para Daniel, Deus enviou um anjo e falou: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, Daniel, eu te dei vitória, mas houve uma batalha no reino espiritual aí entre anjos e demônios. Foi um processo aí. E agora foi rompido isso aí e você recebeu. Às vezes você está orando, amados, e já está para romper, já está para acontecer. E você diz assim: eu não vou conseguir, eu vou desistir. E o anjo do Senhor que estava operando através da sua palavra da fé, ele para. Você entristece o anjo do Senhor. Porque os demônios agem pela legalidade do pecado. Mas os anjos, eles operam através da nossa fé. Eles são ministradores. Então quando o homem ele muda sua linguagem, ele muda sua palavra, ele freia o seu anjo. E muitas vezes uma palavra profética que ele disse, depois ele desdiz.
ele começa a dizer, não funcionou, aquela profecia foi mentirosa, não vai acontecer nada, eu vou morrer mesmo, Deus não opera nada. Entende? A pessoa com a sua boca faz que nem aquele povo no deserto. O peixe morre pela boca. Muitas pessoas falam, o Satanás, o demônio. Claro que não, irmãos. 99% dos nossos problemas tem tudo a ver com a nossa língua. Quem nos coloca em apuro é a nossa carne, não é o diabo não. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário, não é verdade? Não devemos prestar tanta atenção assim no diabo, mas sim na nossa língua, nossas palavras, irmãos. Porque muitas vezes o peixe morre pela boca, não é? Quantas palavras que nós dizemos, o chicote do corpo é a língua. A língua, amados, incendeia um fogo infernal. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos com a nossa língua, a nossa religião não vai ajudar de nada, não vai valer de nada, lá no livro de Tiago. Então, o que nós vemos, muito importante, amados. Você pode estar passando por uma fase de pouco, mas você crê, espera e confessa as promessas. Você é como Josué e Caleb, que no deserto confessa a terra prometida. Não é como aquele povo que fica dizendo, esse deserto é prova de que o Senhor nos desamparou. Essa falta de água é prova de que o Senhor nos desamparou. Nós vamos morrer de sede. Nós vamos voltar para o Egito. Então, quer dizer, eles não sabiam cooperar com o Senhor, ligando na terra com palavras de fé. Eles só tinham palavras de reclamação, murmuração, dúvida e desânimo. Mas quando nós conectamos com o Senhor, o nosso coração, a nossa mente, né, e a nossa palavra, nós estamos dando lugar, como diz em Mateus 3,3, preparai um caminho para o Senhor. Então o Senhor flui através da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? A fé é dom de Deus. Deus nos dá fé, esclarece a nossa fé e depois Ele confirma a nossa fé. Olha o que diz Jó capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então Deus tem planos de abundância, de crescimento. Às vezes a coisa começa ali, que se configura, está orando, não sara. Está profetizando, parece que é aí que dói mais. Aí está crendo na prosperidade, aí que vem mais endividamento e carta continha e cobrança. Continue semeando no Espírito. Em Gálatas 6,9 diz, se você não desanimar, não desistir, você vai ter uma grande colheita. Então, se você tem pouco, amados, mas tem paz no coração, não é incredulidade. É apenas o começo de um processo. Tudo começa com pouco. Aqui diz, olha, no teu início terá sido pequeno. Então, quando você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Às vezes você tem ali pão, manteiga e café, mas não tem leite. Aí você reclama, perde a manteiga. Aí você pode ver a pessoa, quanto mais ela reclama, até o que ela tem ela perde. Mas se ela agradece no pouco, ela é fiel no pouco, Deus vai acrescentando mais, Deus vai acrescentando mais. Você entende? Muitas vezes a pessoa reclama, essa casinha de 2 peças, vai morar no meio da rua, vai perder a casa. Agora se ele agradece a Deus, daqui a pouco Deus vai dar uma casa melhor e maior para ele. É assim que funciona no reino espiritual. O próximo nível tem a ver com fé nesse nível. Então se você tem pouco com paz, não é incredulidade. Mas não se conforme, continue avançando. E a Bíblia diz em Filipenses 4,11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo sabia que quando ele tinha pouquinho, ele louvava a Deus, ele estava contente com o Senhor, e o Senhor colocava ele na provisão. Ele também agradecia, porque aqui nós estamos de passagem, irmãos, tendo o que cobrir e o pão cotidiano, estava contente. Né? Isso é um bom ponto de partida. Então, 2 coisas que nós temos que pensar: contentamento, gratidão por aquilo que Deus já deu, e não estar conformado sabendo que existe mais e mais e mais, que Deus vai acrescentando. O Senhor diz, buscai pois o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E nós não podemos desprezar os pequenos começos. Seja fiel no pouco, né? Agradecido com aquilo que você já recebeu de Deus, e não seja conformado. Tenha expectativa de 12 cestos cheios. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,8, se temos comida e roupa, fiquemos contentes. Então vamos ficar felizes, porque olha, Deus, Ele vai ser fiel até o fim. Tudo se começa ali com imperfeição, a nossa fé, nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Aí você vai buscando o reino de Deus, amados, vai se humilhando, vai se limpando, a tua fé vai ficando esclarecida e Deus vai conseguindo dar mais para você com segurança. Porque muitas vezes Deus vai abençoar a pessoa, ela fica soberba e perde a salvação. Ou Deus vai abençoar aquela pessoa, ela vai ficar avarenta. Então muitas vezes nós temos que estar preparados para a bênção, para não perder a salvação. Então Deus
existe um nível de segurança para a bênção. É o nível que nós já estamos apegados ao Senhor. É o nível da generosidade. Então Deus vai dando mais e mais e mais. E isso não nos estraga, porque o nosso coração está no Senhor. Porque o amor ao dinheiro arrasta todos os males. Aqui em Lucas 17,6 diz assim, ó. Disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira, desarraiga daqui, planta-te no mar, e ela obedeceria a sua voz. Você está vendo? Lucas 17,6. Obedeceria a sua voz. Você está vendo, amados, quando Deus falou com Ezequiel, lá em Ezequiel 37,7, não aconteceu nada. Aconteceu que o coração de Ezequiel mudou. Mas quando Ezequiel falou com as circunstâncias, depois que a fé foi ativada, veja como Deus é o autor e consumador da fé. Quando Deus falou com Ezequiel, a fé brotou no coração de Ezequiel. Mas quando Ezequiel falou com as circunstâncias, os ossos se moveram. Deus deu o governo da terra para o homem. Salmo 115,16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então o que acontece, queridos? Que Deus deu o governo para Adão. Adão ali, por causa da sua desobediência, deixou o inimigo ter acesso. Mas Jesus disse, todo o poder me foi dado, repassou para a igreja e agora, diz Efésios 3,10, que ele opera através da igreja. Aqui em Lucas 17,6, que a planta, né, vai obedecer a tua voz. Então, muitas vezes nós estamos dizendo, não, Deus é que vai resistir ao diabo. Ele diz, não, você resistirá ao diabo, ele fugirá de você. Se você não resiste, ele não sai. Quem é que expulsa a enfermidade? Jesus nos deu poder, o nome dele, não é verdade, amados? Mas quem é que vai expulsar os demônios, curar os enfermos no nome do Senhor Jesus Cristo? É a igreja. Então, é muito importante compreender a nossa responsabilidade. É um privilégio, mas ligar na terra é conosco. Então, diz ali que a planta vai obedecer a nossa voz, porque a unção de Deus, a presença de Deus está na nossa voz. Aqui nessa terra nós somos o corpo de Cristo, né? A boca de Deus. Então ele fala através da igreja. Naquela hora não será você, mas será o Espírito Santo através da sua vida. Então ele está dizendo ali que quem liga na terra, com a ajuda, com a orientação, a inspiração do Espírito Santo, somos nós. Ele diz, você vai dizer e ela vai obedecer a sua voz. Se Jesus achasse que o Pai, que Deus faria tudo e o homem não tem que participar, por que ele expulsou as ondas e os ventos quando vieram contra ele? Porque ele entendeu que nem tudo é vontade do Pai. Muitas vezes é o inimigo que está agindo. Quando a sogra de Pedro estava com febre, ele repreendeu a febre. Falou, não é a vontade do meu Pai? Claro que não, é a vontade do diabo. Então tem coisa nessa terra, irmão, que é a vontade do diabo. E que nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38, diz que Jesus vivia libertando os oprimidos do diabo, porque Deus havia ungido ele, estava com ele. Então é muito importante entender que a circunstância obedece à nossa voz. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, andando com Deus, né? Para a glória de Deus, em comunhão com Deus, a nossa voz é ungida. E aí o que nós falamos, como embaixadores celestiais, o que é o embaixador? É aquele que vai e fala em nome do rei. Ele não fala mais, não acrescenta nada, nem tira. O embaixador fiel, como diz 1 Coríntios 2, que nós somos dispenseiros fiéis, ele fala em nome do rei, aonde ele é enviado. Ele é o próprio rei falando. Quando Deus mandou Moisés, ele falou, olha, vai Moisés, você vai como quem tem autoridade, como senhor da situação, com Deus com letra minúscula, ou seja, como autoridade de Deus. Porque Deus só tem um, é nosso Deus, nós não somos Deus, somos filhos de Deus, né? Então, assim, Moisés foi com autoridade. Tudo que Moisés falava na inspiração do Senhor, o Senhor confirmava. Assim como Deus confirmou, quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel falou com o vale dos ossos secos, Deus confirmou. Então é muito importante compreender que as circunstâncias que Jesus já venceu na cruz do Calvário, seja ela financeira, na saúde, na família, essas circunstâncias obedecerão à nossa voz. Veja lá, Lucas 17,6, obedeceria à sua voz. Então, não pense que isso Deus vai fazer para você. Não. Nessa dispensação agora, Deus faz em nós, dentro de nós, nosso coração, e através de nós, através da nossa fé, palavras de fé. Então, essa é a fé do Novo Testamento. A gente fica esperando as coisas acontecer. Mas aquele que anda com Deus, ele é inspirado para cooperar no processo. Como embaixador celestial, ele está aqui como porta-voz, certo? Então Jesus é o nosso modelo. Ele sempre estava ligando na terra, porque ele foi embaixador do Pai. Ele falou assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Olha o que diz em Lucas 22, 35. E Jesus continuou dizendo, quando eu vos enviei sem dinheiro, sem mala, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa? Eles responderam, não, nada. Você está vendo?
Então não seja como o povo no deserto, que espera que o Senhor vai desamparar, que o Senhor não vai cumprir, que o Senhor não vai suprir, que quando acontecer um desafio, amados, é assim. Jesus é a porta, ele sempre te conduzirá em triunfo, né? Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Como é que isso funciona? Ele vai te treinar para aquele nível de batalha. Quando ele vê que você está preparado para prevalecer, aquela batalha vem. Então nada vem até você se não for já preparado para você vencer, que Deus já te deu condição de vencer. Ele já foi no seu futuro, quebrou as portas de bronze, ferrolho de ferro, ele computou, calculou o que você precisava para vencer, te ungiu, então você está preparado para aquilo que vem contra você. Não para perder, mas para vencer. O mesmo Deus colocou aquele povo no deserto, era responsável por eles. Então Deus, quando faltava água, eles não tinham que murmurar, ficar desesperado, assustado. Eles sabiam que Deus, que colocou eles no deserto, não iria falhar. A água iria aparecer na sequência. Então tudo que acontece é para nós vermos a fidelidade de Deus. Como diz aquele cântico, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então cada batalha que vinha, o povo murmurava e tinha medo. Ao invés de dizer, não, Deus está conosco, como Josué e Caleb, né? Não, se está faltando água, vai aparecer água, porque Deus é fiel. Então Deus tinha que fazer aquele povo girar em círculo no deserto, por quê? Ele falou, se eu fizer esse povo em linha reta, eles vão encontrar os inimigos. E como eles não estão preparados para esse inimigo, eles vão ter medo e voltar para o Egito, então eu vou fazer eles dar uma volta para preparar eles, enquanto eu estou preparando eles. Quando eles estiverem preparados para aquele inimigo, eu coloco eles frente a frente ao inimigo e eles vencem. Você está vendo? Então quando o inimigo aparece, quando você é atacado na saúde, ou na finança, ou na família, é porque você está preparado para vencer. Porque Deus nunca vai dar luta maior que você pode suportar. Aqui nós estamos vendo que quando o povo no deserto não estava preparado para vencer aquele inimigo, ou pensava que não estava preparado, Deus fazia com que eles dessem uma volta para longe daqueles inimigos, até eles terem segurança para lutar com aqueles inimigos. Não é porque eles não estavam preparados, é porque eles iriam ter medo e voltar para trás. Então aquilo que acontece não é porque Deus te desamparou, não é porque você não tem fé, é porque você tem fé, é porque Deus está com você. Esse ataque das trevas é porque você vai ser vencido, vai ser vencedor, porque você vai ser mais uma vez vencedor. Não é verdade, amados? Eu falei vencido errado, né? Você vai ser vencedor, é porque você vai ser vencedor, é porque Deus está com você, é porque a unção já está pronta, é porque Deus te escolheu, é porque você vai agora dar um ato de fé, um passo de fé. Então a fé é a certeza do que se espera. Você pode estar enfermo numa cama, desenganado pela medicina, mas o que é a fé? É crer e confessar a cura, até o último segundo. Eu sempre digo, irmãos, eu sou saudável, até 120 anos saudável. Mas se eu estiver cheio de tumores, irmãos, cuspindo sangue pela boca, numa cama, pele e osso, sabe, minhas últimas palavras seriam, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu nunca vou dar vantagem para o inimigo, eu nunca vou crer na doença, eu nunca vou crer no desamparo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é momento de desistir, desanimar, murmurar, é tempo de confessar a palavra. Porque, irmãos, quando nós desanimamos e perdemos a fé, a gente perde mais do que a bênção. A gente perde Deus. Nós somos salvos pela graça através da fé. Quando eu perco a fé, eu não perco só a bênção, eu perco a coroa, eu perco a salvação. Porque nós somos salvos pela graça através da fé. Tem muita gente que no meio do trajeto ele desiste, desanima, começa a murmurar, se afasta de Deus. O que acontece? Ele perde mais do que a bênção, ele perde a fé. Isso é muito importante, irmãos. Não se ache desamparado por Deus. A fé é a certeza do que se espera. O que espera uma pessoa de fé quando está doente? A cura. O que espera uma pessoa endividada quando tem fé? Ele está ali endividado, mas ele crê em 12 cestos cheios. Então esta é a fé. A fé, ela sempre confessará, não a experiência atual, o que ela está sentindo, as circunstâncias, o que ela está vendo. Ela confessa a palavra. Porque não é o que você está, é o que você é. Olha a diferença entre estar e ser. No inglês é difícil. Se alguém estiver ouvindo isso, o verbo to be, ser e estar é a mesma coisa. Mas isso faz toda a diferença em português. O que você é o que importa, não é o que você está. Você é próspero, mas você pode estar desempregado e endividado. Mas você é, e o que você é, assentado à direita de Deus Pai. Em Efésios 2,6 que nós somos assentados ali, ó, à direita de Deus Pai. Não diz ali? Então o que acontece? O que você é o que você tem que meditar, o que você é em Cristo. Você em Cristo é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. Então se você crer no que você é em Cristo, o que você está é temporário.
Deus diz que ele pega aquilo que não é para destruir aquilo que é. O que parece que não é? O invisível, o espiritual. O que você realmente é? Você é uma pessoa vestida com vestes reais, assentada à direita do Senhor. Não é verdade, amados? Você é próspero, lá no céu não tem doença, não tem falta de dinheiro, não tem escravidão do pecado, não tem carnalidade. É isso que você realmente é. E quando você medita e confessa no que você é, o que você está passando muda, porque isso é provisório. Deus, ele aniquila nada, ele diz que ele usa as coisas que não são para destruir aquelas que são. A pessoa pode estar doente, mas ela é saudável. E se ela, estando doente, ela crer e confessar que ela é saudável, o corpo vai reagir, porque o corpo é temporário, o corpo é secundário, ele obedece à fé. Então a fé é a certeza do que se espera. O que uma pessoa espera? Eu não espero nada, pastor, então você não vai receber nada. O que você espera? Ah, pastor, eu não sei, seja o que Deus quiser, mas o que você espera? Entende? A fé é aquilo que você vê, pensa, é aquilo que você espera no meio da prova, no meio da luta. Há uma palavra no grego chamada oikonomos. Essa palavra oikonomos está em 1 Pedro 4,10 e também em Tito 1,7. Essa palavra oikonomos é administrador. Oiko, casa. Nomos, administração. Então, o Senhor nos fez administradores, irmãos. Nós somos embaixadores fiéis. Nós somos porta-vozes celestiais. Nós temos um coração de embaixador celestial. Precisamos aprender a falar como a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Assim você agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu ficar confessando os ataques de Satanás, o deserto, o gigante, né? Faraó. Se eu ficar murmurando, desanimando, reclamando, aonde que Deus vai encontrar fé para agir? Se Deus age através da fé? Aí eu não dou fé, não dou um caminho de fé, só murmuração, só semente ruim. Como é que vai germinar? Porque um é o que planta, outro que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E Deus só pode fazer crescer aquilo que é da fé. Muito importante, então, queridos, você meditar nisso que você ouviu agora. Diga, Senhor, eu vou abrir a janela e vou pegar as minhas flechas e vou fazer um ato profético. Vou profetizar a palavra de Deus sobre essa luta, sobre esse gigante, sobre este mar, sobre essa Jericó. Eu vou crer, vou alimentar a minha fé e vou profetizar e semear no Espírito, sem desistir, até que aquilo venha provisível. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu não sou ignorante, eu conheço as promessas de Deus, eu conheço o amor de Deus e Deus jamais vai me deixar, jamais vai me desamparar. Eu não aceito a derrota. Deus também não aceita. Eu vou lutar o bom combate da fé, porque eu sei que aquele que está comigo me conduz em triunfo sempre. Guarda essa palavra no seu coração e um grande abraço no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama, hein? Ó, não desista. Never quit. Em nome de Jesus.